Preste atenção no que eu vou te dizer. Creia, mesmo sem esperança. Quando não houver mais esperança, creia, porque Deus não muda. Ele não deixou de ser Deus e não perdeu o seu poder. Jesus Cristo continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E Ele faz hoje as mesmas coisas que Ele fazia no passado. E Ele também delegou a nós essa capacidade de agirmos em nome dEle para continuarmos fazendo as mesmas obras. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos sobre Abraão, dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Diz assim, capítulo 4, versículo 3. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. No versículo 13 ele conclui dizendo, porque não foi pela lei que veio Abraão ou a sua descendência, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Preste atenção. Em certo lugar da Bíblia, diz que Deus não ouve a pecadores, mas que se for temente a Ele, a esse Ele ouve. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 31. Diz assim, ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Então preste atenção, aqui o apóstolo Paulo falava aos romanos, na carta aos Romanos, falava aos romanos que Abraão foi justificado pela fé, não pela justiça da lei. Por quê? Porque Deus não ouve os pecadores. Para que Deus nos ouvisse, seria necessário praticarmos a lei, guardarmos toda a lei. E ninguém conseguiu guardar. Para isso foi enviado Jesus Cristo. Mas Abraão, ele viveu antes da lei dos mandamentos. Então, claro que ele não podia guardar a lei. E Deus escolheu Abraão para ser feito herdeiro dele, a quem Deus fez as promessas, não porque Abraão guardasse a lei, porque não existia nem lei naquela época. E também não foi porque Abraão era o homem mais bonito, ou mais inteligente, ou o melhor dos homens da sua época, não. Mas foi porque Abraão era um homem temente a Deus. Ele respeitava a Deus. E ele guardava, ele cria no Senhor Todo-Poderoso. Aí está o segredo, então, para a pessoa ser abençoada. Eu não sou abençoado porque guardo todos os mandamentos de Deus, porque nunca cometo pecado. Isso não existe. Todo homem comete pecado, todo ser humano erra. O segredo para você ser abençoado, claro, você tem que procurar viver de maneira santa para buscar a santidade, mas principalmente você tem que ser uma pessoa que respeita a Deus, que respeita a palavra de Deus e principalmente crê naquilo que Deus diz. Tudo vem pelo respeito que a gente tem por Deus. Tudo começa aí e depois pela fé que nós temos. Então o que eu estou dizendo? Abraão foi justificado pela fé que ele tinha em Deus. Você tem que crer em Deus. Na hora que você crê no que Deus fala, isso é imputado como justiça, como a Bíblia diz que foi imputado a Abraão como justiça. Está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, que existe um memorial diante de Deus, um livro onde são anotadas todas as coisas que nós fazemos, falamos ou pensamos. É o livro da nossa vida. É o livro da vida espiritual. É a nossa ficha corrida, nós podemos dizer assim. Mas no momento em que você crê no Evangelho da Salvação e aceita Jesus como Senhor da sua vida, essa sua ficha, que poderia estar cheia de coisas erradas, aquilo tudo é riscado e no lugar de todas essas coisas erradas que você praticou, é colocado com letra bem grande. Ele praticou a justiça. Ela praticou a justiça. Ela creu em Deus. E eu não estou inventando isso. Isso está escrito no livro de Colossenses. A Escritura diz isso. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: quando estáveis mortos nos vossos pecados,
na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos os delitos, e havendo riscado a cédula que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, removeu-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, como diz no livro de João, capítulo 9, versículo 31, melhor dizendo, que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Ele e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Esse alguém é aquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor da vida dela. Uma pessoa que é temente a Deus, que respeita a palavra de Deus e crê naquilo que Deus diz. Quando você crê nisso, você recebe então esse benefício, o benefício da morte de Jesus na cruz. Foi esse o benefício que a morte dele nos trouxe. Quando ele morreu em nosso lugar, ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, por não guardar todos os mandamentos, o que é impossível ao homem. Mas quando nós cremos em Cristo e somos batizados nele, isso é, quando nós entregamos a nossa vida para ele, para servir, para honrá-lo, para respeitá-lo como o único Senhor, eu disse como único, não pode ter outro, então a nossa ficha é limpa, ela é apagada e tudo começa a ser escrito daí para frente. Tudo que dantes nós cometemos é riscado no lugar onde havia as anotações contrárias a nós, agora passa a conter escrito que nós praticamos a justiça. E não que nós a tenhamos praticado, mas é porque nós cremos em Deus e quando cremos nós somos justificados por Ele de todos os nossos pecados. O que é crer em Deus? Não é falar eu creio no homem lá de cima, eu creio naquele. Não, não é. Crer em Deus é você acreditar em toda a palavra que Ele diz. Aquilo que está escrito na Bíblia você tem que crer. Quando Deus falar uma coisa no seu coração, você tem que crer. Tem que ter certeza de que vai se cumprir. Isso é crer em Deus. E eu não estou inventando isso. Está escrito na Bíblia, em Atos capítulo 13, versículo 39, diz assim: por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas que antes não pôde ser justificado pela lei de Moisés. Então, quando nós cremos em Deus, a nossa ficha é limpa, é apagada e nós somos justificados de todo o erro que nós cometemos. Nós passamos a ser justos diante de Deus. Então, se você crê em Jesus, você crê que Ele deu a vida dele por você e você reconhece Ele como o Senhor da sua vida. Senhor é aquele que comanda. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você não pode deixar nada diferente, nenhuma ideia contrária comandar você, dirigir você. Você não pode deixar se levar por um horóscopo, por uma simpatia, por uma crença religiosa qualquer. Você tem que se dirigir pela palavra de Deus, pelo aquilo que está escrito na Bíblia. É assim que a gente reconhece Jesus como Senhor da nossa vida. A gente passa a guiar, a deixar que a Bíblia guie a nossa vida, guie os nossos passos, deixar que a palavra de Deus dirija as nossas atitudes. Isso é ter Jesus como Senhor da sua vida, o único Senhor. Então, nesse momento, você se torna uma pessoa justa, uma pessoa que foi justificada, inocentada de todos os erros que você já cometeu no passado. Isso só acontece quando você toma a decisão de hoje em diante, a minha vida vai ser conduzida por aquilo que diz na palavra de Deus. Não é o caboclo, o guia, o padre, o papa, o pai de santo ou o pastor que vai dirigir a minha vida. Não são as minhas emoções, não é a minha crença, não é o meu santinho, não é nada disso que vai dirigir a minha vida. É a palavra de Deus, é aquilo que está escrito na Bíblia. Então, quando você toma essa decisão e começa a agir assim, você então se torna uma pessoa justa. Na sua ficha onde estava tudo errado, aquilo é riscado e é colocado ali: ele praticou a justiça. Porque você está praticando a palavra de Deus. E você é feito então uma pessoa justa diante de Deus. Os seus erros que você cometeu no passado é apagado. E então você se torna filho de Deus.
E como um filho, você então também se torna herdeiro das promessas de Deus. Tudo aquilo que você entender na Bíblia, que Deus falou com você, se você crê, Ele vai te dar. Você leu na Bíblia uma promessa, entendeu, isso é para mim, Deus vai te dar, se você crê. Então creia em Deus, creia naquela promessa e não deixe nada tirar aquela fé de você. Você precisa se esforçar, lutar, perseverar em oração, sempre colocando aquela promessa de Deus diante dos seus olhos. E pode ter certeza que aquilo vai se realizar na sua vida. Você vai ser uma pessoa feliz e muito abençoada. Foi assim que aconteceu com Abraão. Deus falou para Abraão: por pai de muitas nações eu te constituí. Quando essa palavra foi dita para Abraão, ele era um velho de 99 anos. A sua mulher era estéril. Mas quando ele ouviu isso de Deus, ele creu em Deus. Ele creu no Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Diz no versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo aquilo que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo ele e a sua esposa já avançados em idade, ele não duvidou da promessa de Deus. Pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que lhe prometera era poderoso para cumprir o que dissera, pelo que isto lhe foi imputado por justiça. Diz a Sagrada Escritura, e isso foi escrito no versículo 23 ao 25, que não somente por causa dele, mas também por nossa causa, porque a nós igualmente nos será imputado como justiça, se nós crermos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, que foi entregue por nossa causa, por causa das nossas transgressões, ele foi entregue, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas por qual motivo eu estou falando isso tudo? Eu estou falando isso para avivar a sua fé, para que você saiba que se você somente crer naquilo que Deus diz e permanecer firme na fé, na certeza de que o que prometeu é poderoso para cumprir, então você vai conseguir tomar posse da bênção. Não importa quem você seja e nem o erro que você cometeu no passado. Aquele que crê em Cristo, nova criatura é. E está escrito que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo ele disse que é preciso estar firme no Senhor. O que é estar firme no Senhor? É fazer conforme Abraão fez. Ele passou a se chamar Abraão depois que ele creu em Deus. Quando Deus chamou ele e disse para ele, olha para a estrela no céu. Ele olhou, conta quantas estrelas tem lá, se é que você pode contar. E é claro que não dava para contar. E Deus disse para ele então, assim será a tua descendência. E de hoje em diante, o seu nome não mais será Abrão. Você vai passar a se chamar Abraão, porque por pai de muitas nações eu te constituí. Então veja que Deus falou para Abraão, que dali para frente o nome dele não seria mais Abrão, seria Abraão. E Deus disse para ele, por pai de muitas nações te constituí. Mas ele ainda não era pai de muita gente. Aliás, ele tinha um filho só que era da escrava. Ele não tinha filhos com a mulher dele, porque a mulher dele era estéril. E ele também já era velho como a mulher dele, já não podiam mais ter filho. Então Deus mostrou para ele que faria dele uma grande nação, mas Deus não disse que faria, Deus disse, por pai de muitas nações eu te constituí. Isso quer dizer, Deus chama à existência aquilo que ainda não é. Para Abraão ainda não era. Ele ainda não era o pai de muitas nações.
A descendência dele ainda não era como as estrelas do céu, como Deus falou. Mas para Deus já era assim. Porque Deus disse para ele: eu te constituí por pai de muitas nações. Como se já tivesse feito dele pai de muitas nações. E já trocou o nome dele. De hoje em diante você passa a se chamar Abraão. E diz a Escritura que Abraão, ele creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações. Ele não tinha filhos, porque a mulher dele era estéril, e o tempo de ter filhos já tinha passado. A mulher dele, Sarai, que era o nome dela, ela já estava chegando aos 90 anos. E ele já estava com quase 100 anos. Humanamente falando, ele não tinha a mínima condição de ter filhos. A mulher era velha, estéril, e o marido já não tinha mais jeito. Já era. Mas se Deus falou, meu irmão, pode acreditar. Creia, porque não existe impossíveis para aquele que crê. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. E mais, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então veja que Abraão já estava amortecido, sexualmente falando, não tinha mais jeito. A mulher dele era estéril e velha. Mas ele creu. Creu contra a esperança. Porque Deus falou. E é assim que nós temos que fazer. Às vezes, é difícil para a gente crer contra a esperança. Quando a situação está difícil, está feia, está impossível, é muito difícil a gente crer. Mas é preciso olhar para a palavra de Deus. Se está escrito, se Deus falou, não duvide. O que nós podemos fazer é não tirar os olhos daquilo que Deus prometeu. É assim que a gente tem que fazer. Tem que segurar a promessa. Tem que confessar todos os dias aquilo que Deus falou e perseverar naquilo. Precisa falar com Deus em oração, cobrar dele o que ele prometeu, porque ele não mente. Isso é estar firme em Deus, como diz o apóstolo Paulo. É crer em Deus em todo o tempo, é não abrir mão de uma só promessa que ele te fez ver na Bíblia. Porque diz a Escritura que a promessa, ela nos pertence. A nós e a nossos filhos. E a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, seja firme no Senhor. Abraão creu e diz a Bíblia que ele creu em esperança contra a esperança. Ele creu que seria feito pai de muitas nações. E é assim que nós temos que crer. Humanamente falando, não tinha mais jeito. Às vezes, humanamente falando, para o nosso caso não tem mais jeito. Às vezes o doutor falou, não tem mais jeito. Às vezes você olha para a sua situação e diz, não tem jeito. Não vai mudar nunca. Humanamente falando, não tem jeito. Mas quem disse que a nossa fé é humana? A fé é algo sobrenatural. Você precisa orar de modo sobrenatural. Se a Escritura diz que Deus chama a existência as coisas que ainda não são, então eu vou chamar a existência as coisas que não são. Você tem que orar dessa maneira. Você tem que dizer, eu não vou deixar o inimigo me roubar a bênção. Eu não vou deixar ele colocar na minha mente que para o meu caso não tem mais jeito. Tem jeito. Tem solução. É possível. Eu vou conseguir. Porque tudo que Jesus conquistou para mim no Calvário me pertence. E é pela fé que se toma posse daquilo que te pertence. Você tem que agir desse modo. Você tem que pegar a promessa de Deus e orar sobre ela. E não abrir mão dela, porque ela te pertence. Está escrito na Bíblia que te pertence.
Você tem que dizer: eu tenho que ter saúde porque Jesus levou as minhas enfermidades. Eu tenho que ser próspero porque Ele disse que veio para me dar vida abundante. Eu tenho que ser santo porque o meu Deus é santo. E o que mais? Tudo que eu quiser ter, eu vou ter, porque Ele disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, diz Jesus. Mas se você não recebe, é porque você fica aí dando uma de bobinho, de bobinha, e não ora com fé, não ora com fervor. Tem que se colocar no lugar reservado, só você e Deus. Tem que rasgar o seu coração na presença dele, tem que clamar, tem que exigir a saída do mal que está segurando a sua bênção. Porque essa é a verdade. Se você não está sendo abençoado, tem um bicho segurando a tua bênção, tem um demônio amarrando a sua vida. E ele só vai sair dali mediante a tua fé em Deus. Quando você crê, isso é imputado como justiça. Quando você fizer isso, então você vai ver o céu se abrir e a bênção vai ser derramada sobre você. Porque Deus não mentiu e não mente nunca. E Ele não deixou de ser Deus. E o poder dele não mudou. A alegria do Pai é ver os seus filhos realizados na vida. Do mesmo modo como no passado aqueles que confiaram em Deus obtiveram vitórias pela fé, também eu e você haveremos de vencer. Porque nós não somos diferentes de Moisés, não somos diferentes de Davi, de Pedro ou de qualquer outro. Diz a Escritura que Deus não faz acepção de pessoas, mas pelo contrário, Ele recebe nos seus braços todo aquele que o respeita e faz o que é justo. É assim que está escrito no livro no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. É a palavra do Senhor. Isso se cumpre sempre. Sempre há de se cumprir. Se você somente crê, tão somente crê, então você vai provar o que Deus diz. Você vai provar que Ele não somente existe, mas que Ele opera através de você e em você. É assim que Deus quer ver você. Deus não quer ninguém sofrendo, mas para vencer as dificuldades da vida, é preciso que seja corajoso na fé. Você não pode ser um covarde espiritual. Está escrito que os covardes não herdarão o reino de Deus. A pessoa tem que parar com esse negócio de ficar chorando pelos cantos, reclamando o tempo todo, e também desse negócio de depressão. Não, você fica aí dizendo: estou com depressão. Depressão coisa nenhuma. Você está aí com preguiça espiritual. Pega a Bíblia e vai ler, e essa depressão ela desaparece, isso vai embora. Aí o outro diz: mas eu estou na miséria. Por que não usa o poder de Deus? Está escrito em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Seja ela física, mental, espiritual, familiar, conjugal, financeira, o meu Deus há de suprir. Você tem que crer. Abraão, quando já não tinha mais nenhuma esperança de ter um filho com a Sara, com a mulher dele, ele creu contra a esperança, que ele seria pai de muitas nações. Você tem que crer contra a esperança. Não aceita a ideia de que para o seu caso não tem mais jeito. Para Abraão não tinha mais jeito. Não tinha possibilidade nenhuma de Sarai engravidar. Mas ele creu que aquele que havia dito para ele era poderoso para cumprir. E pode ter certeza que ele é poderoso. Você precisa tomar uma atitude de fé. A fé, ela não segue aquilo que os nossos olhos veem. Ela não segue os nossos sentimentos. Ela segue aquilo que está escrito na Bíblia. Aquilo que Deus falou. Ela guarda aquilo. A fé é isso. Ela confia, ela tem certeza, ou melhor, ela é a certeza de que Deus não mente. Tem que tomar uma atitude de fé e lutar contra as forças do mal que estão te oprimindo. Você tem que arregaçar as mangas e ir à luta, porque o poder já foi dado. A vitória é garantida.
Só depende de você se levantar na fé e chamar à existência as coisas que ainda não se concretizaram diante dos seus olhos. Você quer ter filhos? Chame os filhos à existência. Ah, mas eu não tenho uma esposa, eu não tenho um marido. Chame à existência. Ah, eu não tenho a minha casa própria. Chame à existência. E o que mais você quer? Ore a Deus com base em tudo quanto Ele te prometeu. Não fica olhando para as circunstâncias, não. Não olha para a sua idade, não olha para a sua condição financeira. Não deixa que a sua fé seja menor que o seu problema. A sua fé tem que ser maior que a sua dificuldade. Tem que ser maior que o problema. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe para Deus, porque Ele é muito maior do que tudo. E aquilo que Ele falou se cumpriu no passado. E vai se cumprir hoje na sua vida. Ore e creia, porque se Ele fez no passado, Ele fará hoje e vai continuar fazendo na vida de todo mundo que crê, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Dê graças a Deus. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por avivar a nossa fé a cada dia. Senhor, eu oro por essa pessoa que hoje está diante de Ti, dizendo, o Senhor falou comigo hoje. Oh meu Deus, que a partir de hoje essa pessoa venha a ser uma bênção nas Tuas mãos. Que ela venha a ser um exemplo de fé para a família dela e para toda a humanidade. Meu Deus, que os sonhos dessa pessoa venham a se cumprir. Não importa qual o problema, não importa qual a necessidade, não importa os erros que ela praticou no passado. Oh meu Deus, salva essa pessoa que está clamando pela salvação. Essa pessoa que está se entregando a Ti agora e dizendo, Senhor, me ajuda, me tira dessa situação. Me abençoa, Pai, abençoa agora. Perdoa agora os pecados. Estende a Tua mão poderosa. E onde essa pessoa está agora, estende a Tua mão. Toca nela para curar, libertar, abençoar, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Graças a Deus.